A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo aí, mais uma lição da revista da editora Central Gospel, onde estamos falando aí, olha o tema abençoado, Pilares da Teologia Prática. Este vídeo aí, ele segue essa sequência, mais um vídeo aí, essa série que estamos trabalhando nesse trimestre. Para você que está chegando agora, para você que ainda não conhece muito bem o material, nós disponibilizamos aqui uma playlist onde você terá acesso aos demais vídeos. Corre lá, dá tempo ainda, assista os vídeos, você vai poder pegar da lição 1 e seguindo a sequência, né? Estamos aqui começando já a lição de número 12, então tem 11 lições que talvez você não tenha visto nenhuma delas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração por intermédio daquilo que nós estamos fazendo aqui, tá? Deus abençoe gloriosamente a todos vocês. Vocês que já estão conosco há bom tempo já sabem que nós estamos aqui para tratar de assuntos relacionados a EBD, logo é claro, a Palavra de Deus. Então, tá aí, lição 12, os ministérios da igreja. Essa lição tem seu texto bíblico básico lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 ao 12, tem também seu textual na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dessa feita é o verso 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A palavra introdutória dessa lição vai dizer-nos, leiamos aí. O Novo Testamento deixa claro que a obra ministerial precisa ser feita por todos os cristãos, afastando assim a ideia de restringir tal tarefa ao grupo de oficiais da igreja. O papel dos ministérios dados à igreja é conscientizar e envolver todos os cristãos nesse divino trabalho. Os dons ministeriais existem com a finalidade de equipar os membros da igreja para o desempenho pessoal de sua função, visando ao bem do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, começando aqui mais uma lição, a gente está falando hoje sobre os dons ministeriais, os ministérios da igreja. E aí, nós precisamos entender um pouco mais sobre esse assunto, um assunto importantíssimo, urgentíssimo, um assunto que nos fará compreender um pouco mais sobre a maneira correta de servir ao Senhor. A princípio, nós temos aqui já de início, né, alguns pontos destacados aí na introdução, falando a respeito da questão de que, lendo o Novo Testamento, né, onde a gente vê ali a igreja sendo instituída, a gente passa a entender o seguinte, que todos nós desempenhamos papéis importantíssimos dentro da igreja. Vivemos um tempo complicado, onde muitos acham que por talvez não ter um ministério, talvez não desempenhar um cargo na igreja, não conseguem se encontrar, ou não tem, como eu diria, nenhum tipo de serventia para a obra. Tem pessoas que se afastam, ficaram um tempo, não conseguiram meio que se encontrar quanto à questão ministerial e acabaram por isso deixando, saindo. Não é para mim, eu não consigo fazer, eu até tentei, mas o ponto é que nós precisamos entender que todos nós desempenhamos e temos um papel importantíssimo, imprescindível e fundamental na obra. E é esse um dos pontos chaves na hora de estudar aí os ministérios, os dons ministeriais, tá? Então nós temos que entender que a visão desses ministérios, Deus instituiu esses ministérios, Deus instituiu os ministérios, melhor dizendo, para que nós possamos, a partir dos mesmos, ter uma visão mais ampla, uma visão de um todo da obra, ok? E entender que cada um tem um papel chave e fundamental. E, é claro, também auxiliar aqueles que estão galgando ali a fé, buscando os neófitos na fé e também os demais irmãos a viverem ali a sua genuína e gloriosa adoração. E com isso, todos nós sairemos ganhando. O que nós vamos analisar aqui, meus irmãos, é uma EBD, uma revista, que tem, a princípio, 2 tópicos, e eu sempre tenho dito aqui, cuidado com lições de 2 tópicos, porque nós temos a tendência de olhar para uma lição, por ter 2 tópicos, chamá-la de pequena, e pensarmos que dá para administrar mais fácil do que uma lição de 3. O grande problema das lições de 2 tópicos é, e a gente tem visto isso na prática, que na hora de lecionar, muitos acabam travando no primeiro tópico. Toma-se tempo demais achando que conseguirá ganhar tempo no segundo, e aí a questão acaba perdendo ali o foco, perdendo o eixo. Então, aconselho você, professor, a olhar para uma lição, que é essa aqui, lição 12, e você compreenderá que o ponto-chave dessa lição, o melhor e maior entendimento dessa lição, não está, embora importantíssimo seja o primeiro tópico, mas não está nele. Está no segundo tópico. É a partir do segundo tópico onde a gente vai desmembrar o assunto
e olhar ministério a ministério a fim de entendê-lo. Então, tenha certeza que esta é uma lição onde o segundo tópico, se você não tomar cuidado, vai travar. Para explicar esses ministérios aí, você precisará de um certo tempo. Você vai demandar um certo tempo que você precisará administrar. Então, o conselho que eu te dou, prático, é que você adiante ao máximo que puder. Não atropele, não vá correndo, mas tente adiantar o máximo que você puder o primeiro tópico, a fim de fazer as aplicações práticas e necessárias lá no segundo tópico. Então, olhando para o primeiro tópico, já tendo isso como pressuposto, nós vamos falar um pouco sobre a diversidade de ministérios. Então, para falar de ministério, precisa entender que existem diversos ministérios e não um só. E dentro disso nós temos a função dos dons ministeriais. Para que servem os dons ministeriais? Aqui, né, a gente já percebe que é um ponto importante. A Bíblia faz referência tanto àqueles ordenados a uma função ministerial, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como aos demais cristãos, os santos. A função dos primeiros é equipar e instruir os últimos para fazer a obra da igreja. Então, para começar, nós percebemos que essa lição já entra falando sobre a função dos dons. Logo, para você, professor, para você que me acompanha aqui, aluno, lembrando que esse canal também é seu, tá? Aluno de EBD, você é muito bem-vindo aqui. Eu acredito que o fato de, às vezes, eu dizer aqui, nos meus vídeos, que eu tenho tido uma espécie de cuidado para com os professores, eu acho que fez com que algumas pessoas, alunos, acabassem nem mais acessando, né? Eu percebi uma espécie de queda, algumas pessoas já não estão assistindo os vídeos, mas amém. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, tá? Eu não entrei e não vou entrar nesse mérito de estar aqui para granjear inscritos, likes, seguidores, embora quanto mais pessoas acessarem e assistirem, a plataforma vai entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo que agrega, e aí esse conteúdo será exibido a mais pessoas, que é o nosso alvo, no sentido de que, gente, não monetização, dinheiro, eu não estou aqui para isso, senão nem teria feito canal, mas para que mais pessoas tenham acesso e possam ajudar outros aí. Então, você que está aí conosco, professor, aluno, você é muito bem-vindo, esse canal é seu também, tá? Fique à vontade aí. Voltando aqui ao assunto, vamos lá. O que é o nosso foco principal aqui? Entender o seguinte, entender de maneira plena que essa lição tem seu início falando sobre a função dos dons ministeriais, para que servem os dons. Então aqui não é hora de detalhar os dons, mas juntar todos eles num só e falar sobre a função de todos, por que dos dons e não quais os dons, tá? Quais os dons? Tópico 2, daqui a pouco a gente está lá. E aí nós temos o seguinte, nós temos uma classe, que são os ministros, né, aqueles que receberam, por assim dizer, tais dons, foram chamados para tais ofícios, exercem tais ofícios, e do outro lado nós temos aqueles que não exercem os ofícios, mas que assim como os primeiros, são servos, são cristãos, são santos, adoram a Deus, vivem na direção e na graça de Deus. E aí o que nós vamos entender? Entender que para que haja plena comunhão, para que tudo funcione corretamente, essas duas categorias têm que entender quais são suas funções, qual deve ser o posicionamento a ser tomado. Os ministros precisam entender que foram chamados por Deus para instruir, para equipar, para orientar, para auxiliar, para ajudar, para estar ali firmes e firmados, ligados no propósito. E do outro lado também os santos precisam entender que esses líderes estão aí para isso, para ajudá-los, para orientá-los. Os santos, ou os não líderes, os não ministros não podem olhar para os ministros como inimigos. Esse é o pleno exercício da comunhão. Se cada um entender o seu papel, as coisas vão fluir, vão acontecer de maneira natural. Isso é o ponto, claro. Então nós precisamos olhar para esse ponto entendendo isso. Qual é a função dos dons? Ela serve, os dons foram dados para que aqueles que de posse dele estão possam se fazer valer dos mesmos para ajudar, para auxiliar, para instruir. É só nós olharmos para o chamado dos apóstolos, a gente passa a entender isso de maneira prática. Um bom exemplo para você aplicar na sua aula aí, professor. Jesus chamou os apóstolos, capacitou-os, dotou-os, instruiu, orientou-os. E a partir da subida de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus, 10 dias depois, desce o Espírito Santo, ou seja, o renovo, o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí nós temos Pedro
e os demais líderes, orientando, plantando igreja, iniciando um trabalho abençoado. E a partir daí nós temos o que nós chamamos na Bíblia de doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Ou seja, logo, essa é a função dos dons ministeriais. E o ministro precisa entender que foi dotado por Deus, por tal dom, não para que ele seja aquele que fará tudo, mas simplesmente aquele que estará orientando os demais. Não é o líder que por mais bem intencionado esteja, que na verdade capacita os liderados, mas é o líder que auxilia no processo da capacitação. A capacitação espiritual, ela não pode ser feita por homens. A capacitação espiritual é feita por Deus. Deus os capacita espiritualmente. Porém, o mesmo Deus se faz valer da experiência de outros homens, ou seja, de homens, líderes, que ele anteriormente capacitou, para que nós, caminhando junto com esses líderes, possamos ser pelos mesmos capacitados. Então esse é o ponto. Deus levanta homens e mulheres, capacita-os, e eles agora liderando, auxiliam na capacitação de outros. Jesus chamou 12, preparou, capacitou os 12, orientou os 12, deixou os 12, por assim dizer, prontinhos, e a partir daí os 12 passaram a instruir os demais, a orientar os demais. E essa é a função dos dons ministeriais. Nos fazermos valer desses dons para que a igreja, para que a obra cresça, para que o reino se expanda aqui na terra. E isso, é claro, em comunhão. Cada um entendendo o seu posicionamento. Seguindo a sequência, nós temos aí a etimologia da palavra. Vamos lá. O vocábulo ministério provém do latim ministerium e designa ofício, cargo ou função. A principal característica do ministério cristão é o serviço. Ministério também é um vocábulo oriundo do termo grego diakoniai, que deriva de diaconia e significa serviço, revelando que há diferentes maneiras de servir, como por exemplo o dom de socorros, que envolve a capacitação para ajudar, socorrer ou assistir o próximo. Então o que nós temos aqui a princípio, gente? Vamos lá. Dentro desse ponto, dentro dessas questões, nós passamos para olhar para um sentido etimológico. E aqui, professor, é a hora de você não travar. É aquela parte da lição onde a gente mais lê do que basicamente explica. Porque aqui você vai ler junto aos alunos para comprovar algo maravilhoso. O fato de que o ministério é dado para que aqueles que, de posse do mesmo, os ministros, venham a servir. Então Deus levanta pessoas para servir a obra, para servir o corpo, para ajudar na capacitação, para auxiliar aí no bom andamento, no desempenho da obra. É por isso que você lê lá que Deus não dá. É por isso que você vê aí a Bíblia dizendo que Deus, por assim dizer, quando você olha no princípio bíblico, né, que Deus daria à igreja pastores segundo o coração dele. Esse é o detalhe. Né? Jeremias fala disso. Então, dar à igreja, dar pastores à igreja, né, como nós somos hoje, né? Deus não dá igreja a pastores, mas pastores à igreja, é nesse sentido aqui, servir. E por que talvez a pergunta seja, por que a lição trabalha essa questão etimológica do ministério? Porque aqui, professor, deve ser aquele momento da lição onde você deve pegar isso aqui, uma espécie de link, um gancho, para falar de quê? Para falar de um fato importantíssimo. Uma vez que a gente já no primeiro subtópico separou, colocou de um lado, entre aspas, né, os ministros, de outro lado os santos, ou seja, os não ministros, muitos, não entendendo isso, podem se fazer valer por assim dizer, dessa posição, né, desse privilégio de ser ministro, para muitas vezes querer mandar, querer se exceder, querer deixar soberba, altivez, falar mais alto. Mas aí é a hora de nós, lendo essa parte, fazendo que as pessoas entendam que ministério é servir, então trabalharmos a consciência. Porque certamente haverão obreiros, aspirantes a obreiros, futuros obreiros aí na sua sala, professor. E já é o momento, ou aqueles que já servem há um bom tempo, já são obreiros há muito tempo, mas é o momento de conscientizarmos as pessoas do fato de que os ministros foram chamados para servir, devem servir. Esse é o ponto. Ok? Então essa é a visão. Para isso e por isso, ler essa parte aí vai te ajudar muito dentro da lição. Vamos para outra parte aqui.
O exemplo de Cristo. O Senhor Jesus é a maior referência de serviço, uma vez que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Da mesma forma, o apóstolo Paulo é muito claro em apresentar a vida e o ministério de Cristo como referência maior de entrega e serviço. O que nós devemos entender aqui é que há um link muito grande, há um ponto interessante. Desde o primeiro subtópico até esse aqui, 1.2.1, o assunto é o mesmo. Logo, nós entendemos que há diversos dons, então há diversidade. Dentro da questão, há diversos ministérios, então há diversidade ministerial, dando a entender que Deus dá a cada um dom para que cada um exerça na posição que está esse dom com excelência, a fim de que a igreja cresça. Entendemos que dentro desse quesito e propósito deve haver um entendimento de ambas as partes, daqueles que exercem os dons para trabalhar e servir a obra, e daqueles que estão sendo liderados, daqueles que estão sendo ali dos santos ou membros, para ser mais exato, da igreja. Entendam também a função, entendam que os líderes, aqueles que são ali ministros, têm a responsabilidade, então que essas pessoas ajudem em oração e em obediência, para que não pese, não haja um fardo grande sobre os líderes. E também o fato de que os líderes, enquanto exercem seu ministério, enquanto exercem tal ministério, precisam entender que estão ali para servir, para ajudar, para auxiliar, para orientar. Esse é o ponto claro. E para que não corra o perigo de muitos interpretarem isso de forma errada, nós agora falamos sobre o maior de todos os exemplos. O que impede um ministro de servir a igreja se aquele que dotou, aquele que dá os dons, se Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, veio servir? Então por que eu não posso servir se aquele que eu sirvo, Cristo, veio servir? Por que eu não posso servir o corpo se Cristo veio aqui esse mundo servir? Então isso já E esse é um ponto, pessoal, e eu já vou fechar aqui esse primeiro tópico, que eu tenho mais a estender no segundo. Esse é o ponto chave para você fechar o primeiro tópico. Apresente a questão ministerial, apresente resumidamente os ministérios, mas foque na ideia de que de nada me valerá galgar tais dons, buscar isso, se eu não entender o porquê disso. Como é que isso deve ser exercido? Deve ser exercido em amor. Eu devo servir, trabalhar com prazer a obra de Deus. E aí você fecha pura e claramente o primeiro tópico, tá? Não vou me estender muito, porque eu tenho coisas muitas para falar aqui no segundo, e eu oriento você que faça o que eu fiz aqui. Faça um resumo na qual você explique cada ponto desse, fechando na ideia de que por que eu não posso servir, ou por que eu não devo servir se Cristo, o maior de todos os exemplos, serviu. E aí você pode usar exemplos práticos, coisas que a gente muitas vezes vê em púlpitos de igreja, em dia a dia, tá? Não citando nomes, não querendo ser muitas vezes problemático, mas a gente vê muitas coisas, né? Pessoas que estão lá sentado, tudo na mão, não querem fazer nada, só serem servidos, só ter. Que nós precisamos entender que de nada vale isso aí, se a pessoa não entender o seu chamado. E também desafiarmos as pessoas a fazer o contrário, ou seja, a servir mesmo, ao invés de não ser servido, ao invés de só ser servido, servir também. Por exemplo, diáconos sim, servem, diáconos, o nome já diz. Mas de vez em quando a gente pode ir lá, um obreiro, um líder também, servir um diácono, ajudar um diácono. Já pensou quão legal seria um ministro descer do púlpito e levar uma água para o diácono lá na porta da igreja? Seria legal, seria interessante. De vez em quando trocar com ele, fica lá um pouquinho, senta só um pouquinho, deixa eu ficar aqui. Não estou criando regras aqui, você me entendeu. Só estou dizendo que é o seguinte, isso é para conscientizar o líder lá, o pastor, o evangelista, não importa, que ele, o presbítero, não importa, que ele também foi chamado para servir, tá? E não só ser servido. Vamos então para o segundo tópico aqui, olhando alguns pontos interessantes. Está lá, as categorias dos dons ministeriais. As categorias dos dons ministeriais. Apóstolos. Gente, deixa eu já começar a falar algumas coisas aqui interessantes. A princípio nós estamos chegando aqui naquele que é o primeiro assunto do segundo tópico. O que é o ponto claro aqui? Para você que leciona, para você professor, atenha-se a um detalhe.
Eu acredito que no momento da sua aula, muitos estarão querendo chegar nessa parte, justamente aqui, apóstolos. Porque a partir daqui, certamente, surgirão duas perguntas. A primeira, é claro, existem apóstolos hoje? Acompanhado dessa primeira, sempre vem a segunda, a companheira dela. E esses que estão aí se dizendo aí, fulano que usa chapéu, fulano sei de quem, que se diz apóstolo, nessas mega churches aí, mundo afora, os grandes apóstolos, realmente eles são apóstolos? Essas sim serão certamente duas perguntas que você ouvirá. O que é o ponto claro aqui? Para começar, de posse da lição, você já sabe aí, você que já está estudando, sabe que a revista ou os autores não pararam para fazer esse tipo de análise. A análise quanto ao apostolado feito nessa lição é uma análise, eu diria, mais bíblica e até centrada nos personagens que ali estão, dos quais veremos os 12, Jesus, os 12, Paulo e outros como Barnabé e outros mais aí na Bíblia. Então, a princípio, a lição não parou para trabalhar o chamado dom do apostolado na atualidade. Ela não parou para fazer uma análise detalhada desse assunto. E eu aconselho você que faça o mesmo, para que flua bem. Porque possa ser que você, talvez tentando explicar a existência ou não de apóstolos hoje, perca um tempo importantíssimo para explicar os outros ministérios. É bom lembrarmos que estamos falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha aí, ó. Professor, o que você tem? Você tem 5 ministérios para explicar e talvez preso a um deles você não tenha tempo. Você vai ver que você percebeu que eu estou agarrando aqui, mas é proposital. Essa agarrada que eu dei falando sobre isso já no início é para que isso não ocorra nas suas aulas. É a minha preocupação para que você não sofra esse dano, para que a sua aula não seja prejudicada. Então, atenha-se a falar a seus alunos, atenha-se a explicar a seus alunos o fato que a lição não contempla. Caso você tenha experiência com isso, conhecimento teológico para tal e queira fazer algumas aplicações, aconselho-te que seja breve, e muito breve mesmo, tá? Porque fora esse ministério aqui, apóstolo, você tem mais 4 aí. E ao longo dessa lição eu vou fazendo algumas pontuações, eu vou pontuando algumas coisas aqui. Vamos lá então. Continuando, então nós temos apóstolos. O primeiro ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de apóstolo. A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Em geral, significa enviado com uma missão específica. Nesses textos, a palavra grega apóstelo, refere-se àquelas testemunhas que foram especificamente comissionadas por Jesus para estabelecer a igreja. Aí nós temos, o título é usado para Cristo, está lá em Hebreus 3:1, para os 12, né, Mateus 10:2, para Paulo, e várias vezes a gente vê isso, Romanos, Gálatas e outras cartas mais, e outros, né, Barnabé e outras pessoas, tem Atos dos Apóstolos e outros mais aí. Jesus Cristo é a fonte, a origem e o padrão do perfeito apostolado. O que nós temos aqui a princípio? Nós temos aqui, em primeiro lugar, o fato de que Paulo dá-nos uma lista dos dons ministeriais, ou 2 listas propriamente ditas dos dons ministeriais, das quais, olhando para 1 Coríntios 12, verso 28 a 30, nós vemos lá que, encabeçando a lista, nós temos apóstolos. Aí nós vamos para Efésios 4:11, encabeçando a lista também apóstolos. Aí, gente, a gente já para pensar algumas coisas importantes aí, professor, já análises são feitas. Ou seja, são pontos nos quais a ordem dos fatores alteraria o produto? A gente tem que se perguntar. Por que Paulo, em todas as vezes que citou essa lista, Paulo sempre começa a lista com a expressão apóstolos? Isso quer dizer que esse dom é mais importante que os demais dons ministeriais? Isso quer dizer que é o primeiro dos dons dado nos dons ministeriais? Ou queria Paulo dizer que não são dons dados hoje, mas Paulo está apontando para o início da igreja? Porque a igreja iniciou-se com os apóstolos. A base da igreja, o fundamento, por assim dizer, né, a questão na hora de prática, de início da igreja, ela foi fundamentada a princípio na que chamamos de doutrina dos apóstolos. Logo, Cristo chamou primeiro os apóstolos.
Depois vieram muitos outros discípulos, 70, e foi só crescendo o número. Pedro pregando no dia de Pentecostes, 3.000, e aí cresceu. Mas inicialmente os apóstolos, até como uma alusão e referência ao Antigo Testamento, onde nós tínhamos 12 tribos. Então nós temos os 12 apóstolos, por conseguinte Paulo, né? Paulo entra também para encabeçar essa lista, a qual chamamos de colégio apostólico. Então a pergunta é, existiriam hoje dons de apóstolos, ou dom de apostolado? E Paulo começa uma sequência, ou duas listas citando o apóstolo primeiro. Qual é a visão de Paulo com isso aí? Falar que tal dom existe hoje, ou seja, Paulo estava jogando até para depois dele, o dom de apostolado, para muito depois dele, transformando num dom, dizendo que é o dom do apostolado, ou Paulo estaria se fazendo valer do início à base, só os apóstolos, e a partir deles, aí sim os dons, ou seja, uns deu, uns apóstolos, e outros, aí tudo é outros, né? Outros isto, outros aquilo, então uns foram apóstolos, quem? Os 12 Paulo, e outros não. Então são pontos que a gente precisa parar para tentar entender, e eu acho que até cabe um vídeo aqui, da minha parte, um vídeo, porque já que eu estou com o material da Central Gospel, eu tenho que ser fiel à EBD para te ajudar, você vai se fazer valer dele. Mas eu falei essas coisas aqui, eu fiz essas perguntas para você perceber que não é tão simples assim. Mas aqui você vai se fazer valer do quê? Está aqui, vamos ganhar tempo. Então nós temos aqui Paulo trazendo a lista, que a princípio é encabeçada pelo termo apóstolo, que do grego apóstelo, né, mais seria um grego antigo. Eu já vi esse fato que há no mínimo 3 pronúncias para o grego. Nós temos aí o grego kini ou koiné, né? Koiné era como era dito, kini é a forma moderna de falar. Nós temos o ático reconstruído, e nós temos também aí o grego moderno, da qual muitos falam apostelo, grego moderno, apostelo, um grego mais, eu diria, antigo aí. Mas resumindo, então você tem aí, e a palavra apóstolo quer dizer enviado com uma missão específica. Nós temos uma sequência aqui na revista, na qual nós vemos que Cristo Jesus é chamado de apóstolo. Depois de Cristo nós temos uma sequência aqui dentro da revista, os 12 chamados de apóstolo, Paulo chamado de apóstolo e outros mais. Como lidar a princípio com isso? Em suma, ou no resumo, nós diríamos o seguinte, Cristo, apóstolo, em que sentido? Um ministério, isso tinha um ministério de apóstolo. Então, dentro do ministério que nós diríamos como rei, profeta e sacerdote, então ele era rei, profeta, sacerdote e apóstolo. Então, aquele tríplice ministério, na verdade, são 4, rei, profeta, sacerdote e apóstolo. Nesse quesito, a gente entende a palavra apóstolo como o fato de Cristo ter sido enviado pelo Pai. Em João 6 ele diz, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha aí, ó, João 6, da vontade daquele que me enviou. Então, Cristo enviado, logo apóstolo. Nesse quesito aí, Hebreus 3:1. Ele é enviado pelo Pai. Ele é apóstolo porque foi enviado pelo Pai. Os 12 apóstolos, porque chamados e comissionados foram por Cristo, e por Cristo também enviados. E compunham o que nós chamamos de colégio apostólico, logo um grupo seleto de 12. Paulo, o derradeiro, chamado por último, ele mesmo diz isso, 1 Coríntios 15, Paulo, o último dos apóstolos, e aí tem pessoas que têm dúvida quanto a isso, Paulo é apóstolo ou não? Porque não tinha que ser só 12. Onde que Paulo entra? Se Paulo entra, deixa ele ser 12, logo, matematicamente, são 13. Como é que fica isso? Fazendo uma análise na qual partimos do fato de que os apóstolos são uma referência, uma alusão aos patriarcas da Antiga Aliança, nós diríamos as 12 tribos, também encaixa, não tem nenhum problema, porque se fizermos uma análise das tribos, nós teremos, quando chegou em José, dividiu-se em 2 tribos, né? O Manassés lá, e o Manassés e o Efraim. Manassés. Então José, que seria a tribo de José, não existe o nome tribo de José, tem lá? Não tem. Então o Efraim e Manassés, 2. Então se unirmos essa divisão das tribos, as demais, teremos aí então 13 tribos. Logo, 13 tribos, arredondando, embora 12 é o número, é porque um se dividiu. Então 12 tribos e meia, quem diga 12 tribos e meia, 13 tribos, não importa, a matemática aqui vai funcionar. Então 13, fechando lá o Antigo Testamento, 13 aqui, 12, e Paulo logo 13. Aí nós temos então colégio apostólico. E aí nós temos outras menções, tá? Outros aqui. E entre os outros você pode encaixar Barnabé e outras pessoas.
O grande problema é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê outras pessoas, senão Paulo, senão os 12, ou senão os 12 Paulo, sendo também chamados de apóstolos. E a pergunta é, o que fazer com tais pessoas? Por exemplo, Barnabé. Barnabé era apóstolo. Mas nós precisamos olhar o seguinte, vamos lá. Cristo, apóstolo do Pai, porque pelo Pai foi enviado. Os 12 apóstolos de Cristo, porque por Cristo foram chamados. Paulo, apóstolo de Cristo, porque também por Cristo foi chamado. Ele mesmo dizia isso em suas cartas, né? Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Olha aí, chamado para apóstolo. Tá, então Paulo é apóstolo porque foi por Cristo chamado e comissionado. E é onde entra Barnabé e os demais, que eu não vou nem entrar em detalhes devido à grande lista e vasta de pessoas chamadas de apóstolo por Lucas lá em Atos. Onde eles entram? Onde eles encaixam? O fato é de que é comum nós vermos pessoas chamadas de apóstolos em Atos, porque tais pessoas foram comissionadas, enviadas pelos apóstolos. Não que não tenham sido com isso, é claro, enviadas por Cristo. Mas quem enviou Barnabé para Antioquia? Os apóstolos. Ou seja, então, era uma das coisas que agregava a credencial do ministro. Então, Lucas cita o termo apóstolos para dar-nos entender, fazer-nos compreender o fato deles terem sido enviados também pelos apóstolos. Porque a gente não pode pensar que Barnabé compunha o colégio apostólico. Esse grupo seleto do colégio apostólico são só os 12 e Paulo. Passou dos 12 Paulo, não fazem e jamais farão parte desse grupo. Há um grupo selecionado e seleto, eu falarei sobre ele no próximo slide. Então, a explicação seria isso. Então, encare Cristo enviado pelo Pai, apóstolo. Encare no texto os 12 e Paulo, chamados por Cristo e comissionados, apóstolos. Encare os demais como apóstolos no sentido de serem enviados. Aí é a etimologia, a palavra que entra agora. Barnabé é chamado de apóstolo não por ser um apóstolo. Barnabé tinha o dom do apostolado. Tá, quem falou isso? Aí é inferência. Barnabé tinha o dom, ele recebeu o dom do apostolado. Tá, é uma inferência, hein? Ok? Porque não há um texto que cite isso. É uma inferência. É a gente que quer chamar. Porque já que nós olhamos para Atos e vemos Barnabé sendo chamado de apóstolo, para explicar isso a gente vai dizer o quê? Um homem que tinha o dom de apostolado. Então nós temos Júnias e muita gente aí, apóstolos. E o negócio já desanda. O grande problema não é olhar para Atos e ver pessoas, senão Paulo, os 12 Paulo é chamado de apóstolo. O grande problema é olhar para as cartas de Paulo e ver uma briga ferrenha entre Paulo e os falsos apóstolos. A pergunta é, se os 12, embora Judas tenha saído, mas Matias entrou, mas se os 12 e Paulo são os verdadeiros apóstolos, por que lá no 2 Coríntios 11 existem falsos apóstolos? Ou seja, o que fazia de alguém naquela época já um falso apóstolo? Tá vendo? Já percebeu que o assunto já está fugindo aqui para outro vídeo, mas vou ficar com a pergunta e responder outro vídeo. Quais os critérios que Paulo usou para dizer que os outros eram falsos apóstolos? Leia 2 Coríntios 10, 11 e 12. Então, do jeito que haviam falsos apóstolos naquela época, existem falsos apóstolos hoje. Pessoas que se autotitulam e não o são. Tá? E vamos fechando aqui para ganhar tempo. Então nós temos aqui critérios para a escolha de apóstolos. Vamos lá. De acordo com Atos 1, 21, 26, após a ascensão de Cristo aos céus, o candidato ao apostolado devia preencher os seguintes requisitos. Vamos ver aqui. Primeiro, ser uma pessoa que andou com Cristo pessoalmente desde o seu batismo até sua ascensão. Eu vou abrir a tela do lado e vamos ler junto. Então, a questão é que após a saída de Judas, os apóstolos veem a necessidade de buscarem junto a Deus um substituto para Judas. 2 homens são postos ali, José Barsabás, chamado de o Justo, e o outro chamado Matias. E aí havia critérios para se escolher quem seria o substituto de Judas. Um dos critérios é esse, que tal apóstolo, tal pessoa, tal candidato, deveria ter sido alguém que andou com Cristo pessoalmente, ou seja, andou com Cristo. E desde o batismo, ou seja, desde o início lá, do começo do ministério de Jesus, até a sua ascensão. Então, alguém que estava sempre presente com Cristo. Olha que detalhe interessante.
Enquanto eu falo isso para aquela época, o que você deve fazer? Uma análise para hoje. Segundo, ser alguém que foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, alguém que viu Cristo ressurreto. Não é alguém que teve a visão do Cristo ressurreto, não. É alguém que viu. Alguém que esteve presente ali quando Cristo apareceu. Não uma visão, pessoalmente. Testemunho ocular. Ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Cristo ao céu. Então, alguém que viu Cristo subir. Ser alguém escolhido pela designação de Deus. A única exceção é o apóstolo Paulo de Tarso, que recebeu sua comissão diretamente de Cristo na estrada de Damasco. Então vamos lá, gente. O que nós temos aí? Nós temos critérios para a escolha de apóstolos. Então, segue-se o que eu disse no início, lembra? Aí a revista trabalha mais com a visão do colégio apostólico do que com os demais. Até aqui só está dando Paulo, ou melhor dizendo, até aqui só está dando os 12 Paulo. Aqui a escolha do apóstolo, nesse caso Matias foi escolhido, José Barsabás. Até o camarada que não foi escolhido gostou, e eu gosto desse texto por isso. José Barsabás pode ter ficado chateado, mas por que não eu? O cara era o justo, mas Deus escolheu Matias. O que José fez? Barsabás, olha, Matias, é você mesmo. Abraçou e apoiou. Que exemplo para nós, né? Voltando aqui, que é o detalhe, então, entendemos o fato de que havia critérios para a escolha de apóstolos. A pergunta é, por que não há critérios hoje? Por que havia toda essa dificuldade, ou por assim dizer, essa burocracia, se é que eu posso usar esse termo, para ser um apóstolo na antiguidade, e hoje é tão fácil? A pessoa se auto-titula apóstolo, o outro apóstolo que envia apóstolo, que chama apóstolo, escolhe apóstolo, que unge apóstolo, consagra apóstolo. Por que as coisas estão desse jeito hoje? Há de se perguntar, né? Vamos lá então. Então, nós estamos falando de apostolado, a princípio dos 12 e Paulo, e critérios para essa escolha. O exercício apostólico do Novo Testamento. O que os apóstolos faziam no Novo Testamento? Vamos olhar para isso aqui? Até a fim de entender melhor. Dentre as qualificações observadas no colégio apostólico, destacam-se, e aí a palavra colégio, aí duas palavras, né? O termo colégio apostólico, que é uma alusão aos 12 e Paulo. Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontarem-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Eram homens que cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e pureza apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus Cristo e da propagação do evangelho. E por fim, eram homens de fé e de oração, cheios do Espírito Santo. O que nós a princípio temos aqui, gente? O fato de que o que os apóstolos faziam, o que fazia parte aí do ofício ou do serviço apostólico daquele tempo. Então nós temos aqui, os apóstolos a princípio eram homens, tá? Isso já dá o que falar. Partindo de uma base patriarcal, uma base do Antigo Testamento, tem todo um processo. Então, Jesus, para apóstolo, chamou 12 homens, e ainda que Judas tenha se extraviado, desviado, Matias entrou, homem, e Paulo também, homem. Tá? Então, a gente já tem um ponto para partir aí, apóstolos. E esses homens eram de reconhecida e destacada liderança, ou seja, todos ao redor desses homens reconheciam. Ainda que houvessem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, isso não vem ao caso aqui. O fato é que a igreja reconhecia a autoridade dos apóstolos. Então eram homens nos quais a autoridade era reconhecida por todos. Dotados e ungidos por um poder sobrenatural. Logo, outra característica fundamental de um apóstolo. Gente, muitas vezes não é porque a gente vê na televisão curas e curas e curas e curas e curas que a gente tem a dizer que isso é uma credencial da pessoa. As curas que ocorrem nesses grandes eventos são curas pautadas e baseadas na fé daqueles que ali estão clamando e buscando, e é claro, na graça e misericórdia de Deus. Porém, com os apóstolos, embora ocorresse isso também, mas o poder derramado sobre os apóstolos era tão grande que dificilmente, eu diria, você veria alguém do qual um apóstolo
ou sobre quem o apóstolo tivesse orado, um dos 12, Paulo, e essa pessoa não fosse curada, não houvesse uma manifestação do poder de Deus ali. Porque neles era uma confirmação clara de que Deus estava estabelecendo naquele momento, a partir dali, a igreja estava sendo edificada por Cristo. E esses homens eram peças chaves, fundamentais para essa edificação. Então é por isso que você vê falar de sombra de Pedro curando, lenço de Paulo curando, embora Paulo não rodasse o lenço como rodam hoje a moda hoje, mas as pessoas pegavam aquele lenço, aquele avental e ali eram curadas. Tudo isso como formas de mostrar, validar, credenciais do chamado deles como apóstolo, do processo de início da igreja. Então os apóstolos, diferente de hoje, muito diferente de hoje, onde há cura e não há, uma cura meio estranha, um negócio meio, uma coisa meio lá, meio cá, né? Não, era algo certo, real, inexplicável. Eram homens que cuidavam do estabelecimento da igreja segundo a verdade e pureza apostólica. Eram homens cuja fundamentação na palavra era forte, grande, para que estabelecesse igreja. Esses homens não estavam presos, atrelados a um templo, a um espaço físico. Eles iam aonde havia necessidade. Eles iam desbravar. Paulo, por exemplo, eles não se contentavam em saber que havia um lugar ali que ainda não conhecia Cristo. Então Paulo estava aqui, mas sempre pensando lá. O camarada estava em Corinto já visando a Espanha, então ele escreve para Roma, de Corinto já visando ir à Espanha, atravessar a Espanha, ou seja, pessoas que de maneira itinerante iam levando a palavra, sem estar presos a templos e outras coisas mais. Eram homens de fé, então oravam bastante, a ponto de o chão tremer onde eles oravam. Então aí nós temos exemplo do ministério apostólico. E com isso você já vê a grande diferença de hoje. Hoje é muito mais alguém se fazendo valer de um título, se fazendo valer de um nome, do que realmente sendo. Esse é o ponto-chave, o ponto fundamental. Né? Alguém se arrogando de um título, alguém, não, eu sou, muito mais do que realmente sendo apóstolos. Profetas, vamos lá. Então vamos ganhar tempo aqui. Profetas 2.2. O segundo ministério destacado na lista de Efésios 4.11 é o de profetas. Os profetas eram homens e mulheres que pregavam ao povo. Eles exerciam seus ministérios sob a unção do Espírito. Suas mensagens eram direcionadas tanto no sentido preditivo, quanto no da proclamação da verdade bíblica. Vamos lá. Seguindo essa ordem, essa sequência, nós temos outra classe aí, outro grupo, os profetas. E uma coisa tem que ser dita aqui. O cuidado que temos que ter aqui é não confundirmos o termo profeta, profetes, grego do Novo Testamento, com o termo, a expressão, ou o ministério profeta do Antigo Testamento. Quanto ao ministério profético, nós sabemos que acabou com João. João foi o último dos profetas. Por quê? Porque a visão, o ministério, o chamado profeta, era, além de proclamar a palavra e exortar o povo, era também anunciar a vinda do Messias. João, então, é o derradeiro dos profetas nesse sentido. Cristo vem, logo, o ministério profético não há mais a necessidade como havia no Antigo Testamento. Mas a questão é, por que eu abro a minha Bíblia e leio a palavra profeta lá, ou profetas, até no plural, em Atos dos Apóstolos? Por que havia profetas em Atos? Por que Ágabo é um profeta? O que faz de Ágabo um profeta? O que faz de outros no Novo Testamento profetas? A Bíblia fala doutores, profetas. Por que o termo profeta está lá? Nós precisamos entender o seguinte, que no início, do primeiro século, enquanto a igreja estava sendo formada, a igreja primitiva, nós entendemos que o termo profetes, do grego, profeta, em português, era usado para aqueles irmãos que tinham o dom de profecia, porque a Bíblia nos mostra o dom de profecia, e também daqueles que se faziam valer da proclamação da palavra. Aqueles que entregavam ao povo a palavra de maneira oral. Então, para diferenciar profetas e mestres, doutores e mestres, profetas e mestres, ou seja, aqueles que pregavam, aqueles que de maneira oral entregavam a palavra, também eram chamados de profetas. Então, não entenda, não encare, não veja a palavra, o termo profeta do Novo Testamento, como um Isaías, como Elias, ok? Como Jeremias, como uns profetas menores, de Oséias ali, Malaquias, não. Mas pregadores que também, é claro, tinham o dom de profecia, que é o caso de Ágabo. Então Ágabo não é profeta como Elias, Ágabo não é profeta como Daniel,
Ágabo é profeta porque pregava na igreja e tinha o dom de profecia. Esse é o ponto claro. Então nós temos aí homens e mulheres, sim, profetizavam. Nós temos diversas passagens que mostram claramente isso. Ok? Vamos lá. E aí esses profetas entregavam a mensagem, era direcionado tanto de maneira preditiva, ou seja, prediziam algo, havia vaticínios no sentido de predizer algo que estava por acontecer, o futuro, e também aquelas pessoas que exortavam, pregavam as verdades bíblicas exortando, pregavam e ensinavam. Então esses eram os profetas do Novo Testamento, e por favor, repito, não confunda com os profetas do Antigo Testamento. O ministério profético na atualidade. Existe um ministério profético hoje? Vamos lá. Aí, professor, deixa eu chegar mais perto aí. Aí, professor, você já percebeu. Você percebeu que a revista não traz o ministério apostólico na atualidade? Você percebeu que de maneira proposital, ninguém, na hora dos comentários da revista, trouxe o título 2.2. tal. O ministério 2.1.1, o ministério apostólico na atualidade. Isso não está na revista. Por quê? Porque nem eles quiseram entrar nesse detalhe. Então, atenha-se a isso. Cuidado para você não perder sua aula todinha falando sobre apóstolos hoje, porque certamente vai dar o que falar isso aí. Vamos lá então, o ministério profético na atualidade. Vejamos. A mensagem profética nos dias de hoje não deve ser considerada infalível, tanto no sentido preditivo quanto no sentido da proclamação. Ela deve ser julgada pela igreja, por outros profetas e pela palavra de Deus. Vamos lá então. Então, paremos de falar de apóstolo, ficou para lá então. Existe apóstolo na atualidade? Eu acho que pela minha aula você já entendeu o meu posicionamento. Eu acho que preciso entrar em detalhe aqui do que eu penso de apóstolos hoje. Está muito claro. Embora pessoas que eu respeite, mas o dom de apostolado, não existe um dom de a pessoa ter um dom de apostolado, essa pessoa desbrava, prega, planta igreja, os plantadores de igreja aí, os missionários que viajaram o mundo plantando igreja ao redor, não tem o dom de apostolado. Apostolado, mas se plantar a igreja é dom de apostolado, quem são os evangelistas? Ah não, mas o apóstolo é aquele que prega para outros pastores, comanda, coordena outros pastores. Era só isso que os 12 apóstolos faziam? Era isso que Barnabé e os demais faziam? Só isso. A mensagem profética de hoje, vamos lá. Então, para começar, quando a gente vê pessoas entregando profecias, tais profecias ou tais entregas, elas tendem a ser infalíveis? Não, fulano falou, assina embaixo, falou, é infalível. Tanto no sentido preditivo, ou seja, uma coisa que fulano falou que vai acontecer, se ele falou, vai acontecer mesmo, o profeta falou. Ou se a maneira que o profeta está entregando ali, essa verdade bíblica, ele está falando ali, se é um profeta falando ali, é desse jeito mesmo. Tudo isso é infalível? É claro que não, a gente não pode considerar infalível. Muitos dos erros, muito não, a maioria dos erros que estão ocorrendo hoje, problemas, escândalos que estão acontecendo hoje, é por isso. Pessoas ouvem algo de alguém que se auto-intitula profeta e acaba muitas vezes imputando isso na conta de Deus. Pessoas frustradas, decepcionadas. Há 20 anos atrás Deus falou que ia fazer isso. E até hoje eu estou esperando, quer saber, eu não aguento mais. Então tem pessoas que acabam desviando, saindo da igreja porque há 20, 30 anos ouviram um profeta dizer que Deus... E eu te pergunto, e você já sabe a resposta, foi Deus mesmo? Será que Deus falou aquilo? Não significa dizer que tem coisas que Deus fala que tem que ser na hora, a jato. Abraão esperou 25 anos para ser pai do filho da promessa. Se antecipou lá, mas de Isaac foi 25 anos. Então o que é o detalhe? Entender o seguinte, gente, a gente não pode tudo que se ouve na igreja considerar como infalível. Por quê? Porque essa profecia tem que ser julgada. A Bíblia nos manda a fazer isso, a Bíblia nos orienta a fazer isso. Nós temos que julgar para saber. Mas é claro que, pensando nisso, criaram um jargão. Do tipo, não é proibido julgar o profeta, julga só a profecia. Ué, como é que é isso? Não entendi. Eu tenho que julgar a profecia e deixar o profeta lá, o falso profeta fica quieto. Só que a Bíblia nos mostra de ponta a ponta falsos profetas sendo desmascarados, sendo julgados. E os falsos profetas tinham nome.
Novo Testamento mesmo, Paulo e outros, eles dão o nome das pessoas. João mesmo, nas suas cartas, dá o nome dos falsos obreiros, dos falsos líderes, do falso médico, daquele que trazia problema. Paulo pegava o cara pelo nome, fulano de tal fez isso e assim, isso, aquilo, outro. Então o que é o detalhe, gente? Entender o seguinte, muitos no afã de escapar, olha, não toca no ungido, não mexe no profeta, não mexe com fulano. Então, hoje não pode mais julgar o profeta, só a profecia. Mas um dos critérios para julgar a dita profecia é o conhecimento do profeta, é saber quem é o profeta. Se esse profeta é de Deus ou não, fala de Deus ou não, vive o que prega ou não, se é realmente um profeta, né? E isso me faz lembrar, não sei se é bom contar causa aqui, mas vamos lá, isso me faz lembrar de uma história muito interessante, eu vou ganhar tempo aqui. Né, uma certa feita, né, eu era diácono numa igreja, muitos anos atrás, diácono na igreja, e aí um casal visitou a igreja na qual eu estava, vou ganhar tempo aqui. E aí a mulher lá no casal, na hora do louvor, as irmãs ali cantando, né, na minha igreja antiga lá, e aí essa mulher se levantou, começou a sapatear no meio da igreja, segurou na mão de um monte de gente, vai, pega daqui, e eu na porta, eu diácono, estava na porta, e pega daqui, e sapateia dali, e roda de lá, e faz aquela coisa toda, fez todo aquele movimento. E aí, quando ela começou o movimento, ela estava esquentando, o marido dessa dita mulher se levantou e veio para a porta, perto de mim. Ele olhou para ela, baixou a cabeça e correu para a porta. Falei, para fora. Eu achei estranho. Eu falei, a mulher está ali num poder tremendo lá, e está acontecendo ali, o marido veio cá para fora, o que é isso? E aí, ele, sem graça, sem jeito, falei, irmão, o diácono, né? Você está com algum problema, irmão? Tudo tranquilo aí? Irmão, vamos glorificar, né? A esposa está ali dando lugar. Ele falou, não, rapaz, não é isso não. Essa mulher, não, a gente nem crente é, nem eu, nem ela, a gente nem serve a Deus, não. Essa mulher, todo lugar que a gente vai, ela faz isso. Minha esposa, todo lugar. Eu estou aqui com vergonha, porque ela fez isso ontem em outra igreja. Ele falou, a gente bebe, fuma, vive uma vida aí, forró, zoeira, não tem ninguém crente, eu não sou crente nem ela não, rapaz. Ela que dá uns negócios dela, ela faz isso aí. Todo lugar que a gente vai, ela faz esse negócio aí. E você quer ver? Vai fazer de novo. A gente já bebeu hoje, encheu a cara hoje. Eu falei, gente, então, ou seja, o ponto claro é entender uma coisa, gente. Muitas pessoas estão colocando na conta de Deus algo que Deus não disse. Então, cuidado com isso. Tá? Então, o ministério profético na atualidade é seríssimo. Seríssimo, seríssimo. Mas nós precisamos saber realmente quem são e quem não são os profetas. Quem são os verdadeiros, logo quem são os falsos. E é a palavra de Deus que nos orienta a como saber, como fazer. E também, é claro, buscar o dom de discernimento, né? Discernimento de espírito. Esse é o dom, diácresis pneumato, discernimento de espíritos. 2.3, evangelistas. O terceiro ministério destacado na lista de Efésios 4.11 é o de evangelista. A palavra evangelista, né? Evangelisto, significa mensageiro de boas novas, sendo um nome de uma ordem de homens da igreja primitiva, distinta dos apóstolos, profetas, pastores e mestres. Conforme pode ser claramente entendido, os evangelistas exerciam a função especial de anunciar as boas novas do evangelho. Eles exerciam um ministério baseado na itinerância e pregavam tanto na igreja local como fora dela. Por serem dotados de uma compreensão especial do sentido do evangelho, o foco de suas mensagens era direcionado para o arrependimento, conversão e salvação das pessoas. Nós bem sabemos que muitas igrejas têm forma diferente, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, e eu não vou entrar nesse mérito aqui. Tanto é que tem igrejas que nem têm, né, evangelistas. Então, por não saber a quem eu estou falando, muita gente assiste aqui, então eu quero ser específico. Eu vou ficar com o que está aqui, com o foco que está aqui. Nós tínhamos um grupo, a princípio da igreja primitiva, que eram os evangelistas, da qual Filipe, né, é citado lá em Atos como evangelista. O ponto claro é, os evangelistas são aqueles que, embora a gente chame João de evangelista por ter escrito o evangelho, a gente chama Mateus, Marcos, Lucas e João. Já reparou? A gente fala evangelista Mateus, evangelista Marcos, evangelista Lucas, evangelista João por ter escrito o evangelho. Mas eles exerciam esse cargo, esse ofício de evangelistas? Então entendemos não. Esse é um detalhe interessante. Então nós temos os 4 evangelistas, porque é o nome que se dá a quem escreveu os 4 evangelhos. Por isso essa citação, essa referência. Mas havia fora isso,
Fora os apóstolos, fora profetas, fora pastores, fora os mestres, um grupo seleto, específico, que nós chamamos de evangelistas, que eram aqueles que estavam encarregados da proclamação, de irem pregando, irem anunciando, irem proclamando, irem entregando ali a palavra, logo anunciando o evangelho. Isso é interessante. Então os evangelistas estavam mais atrelados à itinerância, né? Eram aqueles que, embora pregassem na igreja, embora estivessem nas localidades, eram aqueles que mais estavam mundo afora. Aqueles que desbravavam no sentido de deixar as quatro paredes, quer seja, não vou dizer templo, porque estava no primeiro século, mas das casas onde se reunia, e ir às becos, valados, vielas, praças, cidades. Eram aqueles que faziam o que Jesus ali comissionou os seus apóstolos a fazer inicialmente. Lembra que Jesus enviava de 2 em 2 pregando? Depois enviou 70, Lucas 10, 2 em 2 pregando. Esses eram os evangelistas. Aqueles que iam anunciando e pregando. Então nós temos a palavra grega euangelisto, e vou falar devagar para que você possa pronunciar aí para a pessoa na sua aula. Euangelisto, para que você possa pronunciar corretamente aí. Então nós temos os evangelistas. E como é que é o ministério da evangelização na atualidade? Vamos olhar para isso aqui. A existência de tal dom ministerial não significa que aqueles que não o receberam estão eximidos da obrigação de falar de Jesus aos outros. Pelo contrário, essa é uma tarefa comum a todos, evidenciada na grande comissão. Então vamos lá. Então nós temos aí o dom de evangelista, o dom de evangelismo. É aquela pessoa que por Deus é capacitada com o dom da propagação da palavra do evangelho. De maneira que um ganhador de almas nato, né, por assim dizer. Alguém que, pelo Espírito Santo, é direcionado aí nos pontos chaves da evangelização, da pregação. Diferente do que a gente acaba vendo hoje em dia. Né? Tem pessoas que se dizem ter o dom evangelístico, mas acabam meio que tropeçando em pontos. Né? E eu me lembro de um detalhe interessante, que eu estava no ônibus um dia, e havia um pregador pregando dentro do ônibus. Ele começou a pregar e as pessoas começaram a rir. E dentre os que estavam rindo dele, havia um camarada lá com a camisa acho que do Vasco, né, do time do Vasco, da Gama. E ele começou, aí ele olhou para aquele camarada, o pregador olhou para o camarada com a camisa do Vasco e começou a falar, e lançando palavra, e falando contra o futebol, o pecado do futebol, que aquela coisa toda que Deus ia cobrar, e foi falando atrás de um pedaço de couro, correndo, e foi falando. Enquanto mais o pregador, o dito evangelista dentro do ônibus que eu estava, falava com o camarada da camisa do Vasco lá, o torcedor, aí as risadas lá atrás aumentaram. Uma pessoa lá atrás começou a dar gargalhada. Eu olhei para trás para ver quem era, quem estava dando gargalhada, um outro homem com a camisa do Flamengo, e ria. E esse ria, porque o outro falando com o cara do Vasco, e o cara do Flamengo ria. Aí o pregador virou para trás, olhou para o cara do Flamengo e falou: você está rindo de quê? O flamenguista tudo vai para o inferno também. Ou seja, perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu o foco. O evangelista é alguém que é direcionado por Deus para proclamar, para anunciar, para pregar o evangelho, a palavra de Deus. É alguém de cujos lábios, direcionados pelo Espírito Santo, só saem palavras que trazem verdades claras do evangelho. Ok? Não importa se seja ríspido ao falar ou não, enérgico ao falar ou não, mas palavras direcionadas por Deus. A pessoa não está ali para falar sua visão, seu pensamento, sua ideia, mas é direcionada. Esse é o dom do evangelismo. E não é uma pessoa só que prega, anuncia, mas é aquele que é estratégico nos lugares onde vai evangelizar, nas formas de se trabalhar, nos pontos. Ou seja, tem vezes que o evangelista nato, ele não vai num lugar às vezes pregar para todo mundo que está ali, mas ele vai num lugar, um centro, uma visão, prega alguém influente ali, e a palavra por intermédio daquela pessoa vai a outros. Então é alguém direcionado por Deus, capacitado para evangelizar e pregar. E aí tem a lição falando, né? Mas eu não tenho esse dom, então não vou evangelizar. Não é por isso. A grande comissão é para todos. Todo cristão, independente de ter o dom, ministério evangelístico ou não, todo cristão precisa pregar, tem que pregar, anunciar o evangelho. E não precisa ser doutor em pregações positivas para pregar, ou doutor em pregação, não importa se é positiva, textual, temática, não precisa ser doutor, tem que pregar. Esse é o detalhe, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Pastores. O quarto ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de pastor.
No Novo Testamento, a palavra pastor, como designação de um ofício ministerial, é encontrada uma única vez. Tá? No próprio Efésios 4:11. Tendo origem no vocábulo grego poimen, que significa apacentador, guarda, sustentador, aquele que conduz o rebanho ao pasto, ou seja, pastor de ovelhas. O ministério pastoral não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Nenhum ministro é pastor por si mesmo ou por vontade do rebanho. Ele o é pela graça sob a vocação e ordem do Supremo Pastor do rebanho, Cristo. Então nós temos aí, seguindo a questão, aquela lista dada por Paulo, nós temos o quarto, que é o pastor, né? O dom do pastorado, ministério, o ofício pastoral. É interessante por quê? Porque existem muitos debates quanto a isso. E um deles está aqui citado pela própria lição, querendo ou não, acabou citando aqui. O fato da utilização do termo da palavra pastor baseado para um ofício ministerial. Porque nós vemos a palavra pastor diversas vezes no Novo Testamento, mas nunca, por assim dizer, ou na maioria das vezes, não está aludindo ao ofício pastoral. Embora você veja duas vezes em Hebreus, né? Hebreus 13 é muito citado, lembrar dos vossos pastores, essa visão toda, obedecer o pastor, mas ali o termo pastor aponta para quê? Já que já havia naquele tempo alguém que liderava, um pastor que tinha um cargo, um rebanho, e ele tomava conta. A igreja primitiva já tinha naquele tempo, a igreja primitiva, um só líder, como nós temos hoje, né, presidente de igreja, na qual ele coordenava os demais. Havia um líder para cada localidade. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, é isso que a carta aos Hebreus contempla ali, pastores, ou a carta aos Hebreus contempla o termo pastor, muito mais atrelado ao fato dos líderes, que todos os líderes, todos que estavam apacentando, tá? Ou seja, os apóstolos e os demais, pastores no sentido de cuidarem das pessoas. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Pastor ali em Hebreus 13 é um líder da igreja, no sentido geral, uma pessoa que coordenava a igreja, ou toda a liderança? Pastor ali está representado em todos aqueles que cuidavam do rebanho de Cristo, das ovelhas. É uma pergunta a ser feita. E aqui nós temos aqui o ministério, o ofício pastoral. Aquela pessoa que recebe de Deus o dom de apacentar, de cuidar, de zelar com carinho, com calma, com paciência, né? Levando ali as ovelhas à obediência a Cristo e não só a Ele. Há pessoas que acham que pastorear é fazer com que as pessoas o obedeçam em suas visões, seus pensamentos, suas ideologias. Alguém que acha que é intocável, inviolável, por assim dizer. O ponto claro é entender, gente, que o quarto dom citado é o do pastoreio, que nós precisamos entender que é algo importantíssimo. E que realmente eu concordo com a lição, não é para qualquer um, né? Hoje há pessoas que, por não querer estar debaixo da obediência de um líder, acabam saindo e abrindo sua própria igreja, se fazendo líder. Ou seja, alguém que nunca foi servo, como é que pode liderar? Alguém que nunca foi, né? Alguém que nunca teve a hombridade de reconhecer, de servir, de obedecer, agora quer cuidar de pessoas, não dá, não existe, né? Não ocorre, não acontece. Mas há sim o ministério, há sim esse dom, glória a Deus por isso, gente, não pode generalizar. Com a internet hoje, muitas pessoas acabam generalizando, pastor, tá? Mas existem, glória a Deus por isso, existem homens de Deus abençoadíssimos, pastores abençoadíssimos ainda nessa terra, que cuidam, que zelam e que amam o evangelho, que fazem, glória a Deus, a vontade do Todo-Poderoso Deus. Tá? Continuando aqui, nós temos bispos e presbíteros, um destaque importante. Vamos ver isso. Nós temos em primeiro lugar bispo, do grego é episkopos, que significa curador, superintendente, administrador. Conforme é usado na Bíblia, o termo designa um guardador de almas, ou aquele que cuida do bem-estar espiritual do seu rebanho. Aí nós temos também o segundo. Presbítero equivale à palavra bispo, derivando do vocábulo grego presbíteros. Há quem pronuncie presbúteros, tá? E aí, que significa apenas homem idoso, ancião. Parece claro que os termos presbíteros,
bispos e pastores são usados de forma intercambiável no Novo Testamento. Então, o que é o ponto claro aqui, gente? O ponto claro é que nós temos um termo bispo, que muitos perguntam o que é um bispo hoje. A grande questão é que a pessoa olha para a Bíblia, vê um termo lá e pergunta o que é aquilo hoje. Mas temos que lembrar que esses termos variavam muito da utilização da palavra em si no grego, né? Nós temos episcopos, presbíteros, alguns pronunciam também, né? No grego aí. Mas a ideia é que pastor, o poimene, o episcopos e o presbíteros eram termos intercambiáveis. Então, tanto o bispo, quanto o ancião, quanto o pastor, eram aqueles que cuidavam, auxiliavam o rebanho. Então é basicamente a mesma coisa, eu diria, trocando em miúdos. Tanto o bispo como o presbítero e pastor, naquela época era a mesma coisa. Com a diferença de hoje. Hoje você tem uma diferença, tem pastor e presbítero. Por isso é que eu não vou entrar nesse mérito. Por estar na internet aqui falando a muitas pessoas, pode ser que eu fale a uma denominação e não fale as demais, e para mim não vai ser viável. Então, o ponto claro é que olhando lá para trás, para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que esses termos são intercambiáveis. O que é um termo intercambiável? São termos que têm o mesmo sentido, palavras diferentes com o mesmo sentido. Isso é intercambiável. Então, bispo, presbítero e pastores, naquela época, a mesma coisa. Entenda como a mesma coisa naquela época, embora com diferenças hoje. É mais ou menos isso aí. Continuando, nós vamos para o último, né? Mestres. Esta é a última categoria de ministros, enunciada pelo apóstolo Paulo em sua lista. No original grego, a palavra mestre é didaskalos, ou didascalos, e é utilizada para designar alguém com o dom especial de expor, esclarecer e proclamar as Escrituras, visando sempre a edificação do corpo de Cristo. Os mestres cuidam da qualidade de vida da igreja, por meio do ensino e do discipulado. Aqui nós temos a última classe, que dentro da sequência eram os mestres, né? Pessoas chamadas para cuidar dessa área do ensino, do entendimento da palavra, da compreensão plena da palavra. Nós temos aí o grego didaskolos, ok? Que dá a ideia de alguém que era chamado para isso, para expor, para trazer clareza, para clarear, para acender a luz para quem estava em trevas em relação ao conhecimento de um texto, da Bíblia, da didática, da visão clara do que é. Então nós temos aqui a ideia clara de que havia também o dom de mestre, aquela pessoa que tem o dom de ensinar, de mostrar o texto, de fazer entender, e muitos têm confundido esse dom hoje de mestre, porque acham que dom de mestre é o dom de trazer coisa difícil. Tanto é que no nosso meio, ligado a pregador, quanto mais difícil que o cara falar, mais ovacionado é. Esse conhece. Então a gente olha para as pessoas mais pelo que as pessoas dizem ser do que o que as pessoas realmente ensinam. E eu vou abrir um parênteses aqui. Mestre, para mim, não é aquele que só porque tem doutorado, mestrado e formou fora do Brasil. Não é isso que eu olho em alguém, não. Porque isso é o que ele tem para ele. Isso é a base dele para ele. Mestre, na minha concepção, é aquele que, mesmo tendo tudo isso, ou não tendo tudo isso, consegue ensinar, passar. Então eu avalio o mestre muito mais pelo que eu aprendo com ele do que pelo que ele sabe. Porque de que me vale um mestre que sabe tudo se ele não consegue explicar nada? Essa tem que ser a análise bíblica e verdadeira do que é mestre. Tá? O problema é que aí muitos olham, fulano é doutor, sabe, fulano é teólogo, tá? Mas ele tem muito para ele, tá cheio lá para ele, mas não passa nada, não ensina nada, tem as cartas na manga. Não, isso aqui eu demorei para aprender, não, isso eu não posso ensinar porque eu estudei muito, você tem de entender que eu gastei, foram anos, tá? Para quê? Para que passou 8 anos sentado numa cadeira teológica para ficar dizendo que tem, mostrando que tem? Não, e outra, polêmico. Então, para mim, mestre não é aquele que sabe muito. Para mim, mestre é aquele que ensina bem. Vou resumir isso aqui, repito. Mestre para mim não é quem sabe muito. Mestre para mim é quem ensina bem. Ensinou bem é mestre. Você sabe muito, é ele com Deus lá. Vai morrer, levar tudo para a cova, o conhecimento, o ensinamento, tudo que ele aprendeu vai para o caixão com ele. Não, para mim não resolve. Agora, mestre para mim é o que passa, repassa, extrai, exaure, ensina. Está ali. Ó. Qualidades indispensáveis aos mestres. Vamos lá?
Em Esdras 7:10, evidenciam-se 3 qualidades indispensáveis àqueles a quem Deus chama e comissiona como mestres de seu povo. Para o mestre é preciso, vou abrir a tela do meu lado para você me ver aqui. Quais são as qualidades? Primeiro, dispor o coração para buscar a lei do Senhor. Gente, quem é um mestre? O mestre é aquele que não está buscando conhecer para aparecer. É aquele que está buscando conhecer mesmo, para que ele possa entender a fim de repassar. Então, alguém que não mede esforços para aprender. Alguém que entende a necessidade de aprender. Então, esse é o mestre, quem dispõe a buscar a lei de Deus. Aprender muito, buscar conhecer. E segundo, é aquele que vive o que buscou conhecer. De nada me vale o cara me ensinar grego, hebraico, aramaico, falar difícil, falar bonito, se eu olho para a vida dele e não vejo nada disso. É o guia, a Bíblia chama de guia cegos. Guia cego é aquele que está te mostrando, está empurrando você para o lugar que ele não vai. Está te dando a receita, está te receitando um remédio que ele não toma, está te mandando para o lugar que ele nunca vai, nunca foi, não sabe onde é. E guia cego. Então o mestre não é aquele que sabe, mestre é aquele que ensina bem, aquele que busca. Então, qualidade de um mestre, ele se dispõe a buscar. E enquanto busca, vai vivendo. Ensina com a vida, ensina com o testemunho. Por fim, é aquele que ensina a lei, aquele que repassa. É como uma esponja. Se enche, aí você aperta ela, sai tudo. Viu? Gente, pensa numa laranja bonita, aquela laranja amarelinha, bonita, doce, um caldo doce. Só que enquanto aquele caldo está na laranja, por que aquele caldo serve para você? Para nada. Está lá aquela laranja bonita, aquele caldo que você fala, isso aqui deve estar uma maravilha, mas se não espremer ela, não vai adiantar nada, de nada vai valer. Então esse é o mestre, espreme ele. Tudo que sai, bênção pura. Então é aquela pessoa que busca, se dispõe a buscar, se dispõe a viver e se dispõe a ensinar. Tá? Que a gente tem que parar de ficar indo para a internet, ficar endeusando os outros. Fulano, meu Deus, de tudo teólogo, tá? Para ele lá. Que o verdadeiro mestre teólogo é aquele que tira o tempo dele, não importa o que ele está fazendo, ele se dispõe a ensinar. E não buscando isso aqui, ó. Atrás disso aqui, a moda hoje é isso aqui. Não, se dispõe a ensinar para que o reino se expanda. Ok? Então, gente, fechando aqui, perceba uma coisa interessante. Pega essa sequência aqui para fechar a aula. Vou jogar a conclusão aqui. Se jogar a conclusão aqui, você para o vídeo. Eu sei que é assim. Então eu fecho aqui. Vamos lá, fechei a lição com isso aqui. Pega a sequência. 5 aqui, ó. Ministério 5. Minha mão aqui, ó. Primeiro, apóstolo. Ou seja, fundamento, base. Então os apóstolos trabalharam fundamento. Aí sobre isso vieram os profetas pregando, anunciando a palavra. Junto a eles, nessa sequência, vieram aí claramente, né, os evangelistas, pegando essa palavra ali, dita pelos profetas, recebendo de Deus e levando ao povo. Depois disso vieram os pastores, porque quando os evangelistas estavam ali indo, ou seja, os pastores estavam cuidando de quem veio, e por fim os mestres, trabalhando essa visão. Então esse é um ponto para você fechar a igreja claramente, tá? Tá aí, conclusão, não vou me estender, o tempo está avançado. Espero em Deus que você tenha conseguido ali absorver, que Deus possa te ajudar. Conte conosco, estou à disposição. É um prazer, gente, é uma honra, estou aqui para isso. Deus tem me levantado com toda a minha dificuldade, todas as minhas limitações. Gravo quando dá tempo, né? Eu queria ter uma escala fixa de gravação, não posso mais ter isso. Desde o falecimento do meu pai, eu passei a cuidar também da casa da minha mãe de maneira direta. Então, a minha casa, cuido, meu filho, minha esposa, e também a casa da minha mãe lá com as coisas lá, estou ajudando lá. Então, família. Família, repito, família. Tá? Eu poderia vir aqui, pintar e bordar, passar um personagem para você, criar um personagem, firando aqui não existe, não. Vocês estão vendo aqui, sou eu. Tá? E quando der, eu estarei aqui gravando. Tem lições que eu nem consigo gravar, pulo. Tem lições que eu parei. Me perguntaram, é a maturidade espiritual, você não continuou, estava bom a maturidade, você não continuou. Foi logo após a morte do meu pai, eu tive que parar tudo. Então, talvez um dia eu volte a gravar a maturidade espiritual. Estou pensando, mas Deus sabe todas as coisas. Amém, gente? Fique com Deus, até a próxima aula, querendo o Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.